pastor John Piper sempre responde perguntas que envolvem problemas de relacionamento, principalmente no casamento. Ouvindo os programas passados, fica muito claro que a influência masculina, sendo positiva, pode ser bênção para toda a família. Por outro lado, não é incomum perceber que quando o homem está longe de Deus, toda a sua família sofre. A pergunta de hoje trata desse assunto e eu vou ler. Pastor John, sempre escutei que as mulheres pecam mais do que os homens. Sei que todos somos pecadores, tanto homens como mulheres. Sei também que peco através de pensamentos inadequados e ações impensadas. Olhando para a Bíblia, encontro mulheres como Eva, Dalila, as mulheres de Salomão, a esposa de Potifar, que tentou agarrar José à força e, mentindo sobre ele, o lançou na prisão, entre tantas outras mulheres que agiram mal. Quem olha para esses exemplos bíblicos pode dizer que as mulheres são mais inclinadas ao mal? Digo isso porque tenho filhas e filhos. Você acredita que eu deveria ensinar minhas filhas sobre essa impressão que tenho de que as mulheres são muito mais propensas a pecar do que os homens? Acho que seria um grande erro educar crianças com a suposição de que nossas filhas são, por natureza, mais inclinadas ao pecado do que os meninos. Consigo pensar em 6 razões porque acredito que seja errado e prejudicial acreditar nessa suposição. A primeira é que a palavra de Deus testemunha contra os homens. Em resposta ao argumento de que Eva, Dalila, as mulheres de Salomão e a esposa de Potifar sinalizariam uma tendência de que as mulheres têm mais inclinação a pecar do que os homens, quero que você considere o tanto que essa afirmação é distorcida e desigual. Podemos dizer isso constatando o fato de que só no Velho Testamento temos muito mais reis impiedosos do que rainhas impiedosas. Os fariseus são homens, saduceus são homens, sumos sacerdotes e escribas são homens, e eles foram denunciados por Jesus por terem pecados profundos, e eram todos homens, todos eles. Se tivéssemos que fazer uma lista, especialmente dos impiedosos, o número de homens seria muito maior do que o número de mulheres. Se apenas focarmos nos relacionamentos onde o pecado da mulher é exposto para nós na Bíblia, não há evidência, por exemplo, que Potifar pecou menos do que sua esposa no modo que tratava José, ou que Sansão foi menos ingênuo e pecaminoso do que Dalila era desonesta e manipuladora. Qualquer tentativa de argumentar que mulheres pecam mais que homens estatisticamente a partir da Bíblia está destinada a fracassar. A segunda é que estatísticas modernas contra os homens existem. Se alguém quiser usar estatísticas contra homens e mulheres, terá que enfrentar os seguintes dados atuais nos Estados Unidos. Mais de 90% dos encarcerados são homens. De todas as pessoas detidas, a cada ano, mais de 70% são homens. Dos condenados por crimes violentos, 80% são homens. De todos os crimes sexuais, 99% das vezes são homens que cometem esses crimes. De todos os homicídios, 89% são cometidos por homens. De todos os presos por assalto, 87% são homens. De todos os presos por incêndios culposos, 83% são homens. Isso é devastador. Me sinto mal só falando os números. Se as estatísticas provarem alguma coisa, vai ser difícil dizer que mulheres pecam mais que homens. A terceira fala sobre a pecaminosidade compartilhada. Quando olhamos os principais pontos da depravação humana na Bíblia, você encontra que os seres humanos, sem distinção entre homens e mulheres, estão sob o poder do pecado. Paulo descreve a raça humana em Romanos 3, 9 e 10 da seguinte forma. Paulo diz: Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não de maneira nenhuma.
pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. E novamente Paulo escreve em Romanos 5,12: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Ele diz o homem aqui, não Eva. E ele continua: e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. Isso é, todas as pessoas. Não há nenhum esforço aqui em dizer que a corrupção herdada de Adão, não de Eva, é pior nas mulheres. Já a quarta é sobre falha de ambos, Adão e Eva. Um dos versículos mais citados quando o assunto é pecaminosidade e inclinação ao pecado em mulheres está em Gênesis 3 e fala sobre o papel que Eva teve na queda da humanidade. Paulo escreve em sua carta a Timóteo, e eu vou ler agora para você. Não permito que as mulheres ensinem aos homens nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. E logo em seguida, ele nos dá duas razões por que ele escreveu isto. A primeira razão está no versículo 13, onde ele diz: porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E a segunda parte está no versículo 14, onde ele diz o seguinte: e não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Eu acho que Paulo quis dizer o seguinte: olhando para Gênesis 1 e 2, temos 8 indicadores dados por Deus ao homem que seriam usados por ele como áreas de responsabilidade e liderança em relação à mulher. Adão foi formado primeiro, foi isso que Paulo disse. E ele quer dizer que, seguindo uma prioridade temporal, Adão primeiro, Eva segundo, ele, Paulo, infere que a posição de liderança do homem está de acordo com o design de Deus. Esse é o primeiro argumento. Em seguida, a referência de Eva sendo enganada e não Adão me leva a pensar que faz referência ao fato de que Satanás agrediu a liderança dada por Deus a Adão. E ele fez isso, violando e depois ignorando completamente quando ele, Adão, estava lá, junto com a sua mulher, durante a sua tentação. Gênesis 3,6 deixa isso bem claro. Ele, Adão, estava lá ao lado de sua mulher quando Satanás estava tentando sua mulher e destruindo o relacionamento deles. Satanás ignorou o líder e falou com a mulher, que deveria ter sido protegida pelo seu líder se ele tivesse se prestado a fazer o que deveria fazer. Eu acredito que o ponto dessa passagem bíblica é que o desastre que aconteceu é resultado direto da violação das funções dadas por Deus ao homem e à mulher. Eva foi colocada como a porta-voz, enquanto Adão abriu mão de sua função de protetor e de líder. Agora, qual dos pecados foi pior? O de Adão ou de Eva? A Bíblia não diz. Claro que foi peculiar o modo no qual Satanás escolheu Eva como seu alvo, na frente de Adão, e como ambos foram enganados nesse processo. Adão foi enganado de forma passiva e Eva de forma ativa. A quinta é ambos não naturais. Quando Paulo descreveu um pecado não natural de uma mulher, ele fez isso de forma paralela ao pecado não natural de um homem. Por exemplo, o que Paulo diz em Romanos 1, 26 e 27, deixa isso claro. Vou ler para você. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, e aqui existe um paralelo, Paulo continua, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Não lemos esse texto e achamos que Paulo via nem homens ou mulheres como sendo mais inclinados ao pecado.
mesmo sendo um pecado que é contra sua própria natureza. A sexta é nossas tentações peculiares. Minha última razão pela qual não devemos criar nossas crianças sob a suposição de que as filhas são por natureza mais pecaminosas ou mais inclinadas ao pecado do que nossos filhos é que tem jeito melhor para lidar com isso. Temos um jeito melhor de preparar nossos filhos e filhas para as tentações peculiares de homens e as tentações peculiares de mulheres. O melhor jeito é ensinar a eles o que significa crescer e ser homem de Deus e não mulheres, e ensinar a elas o que significa ser mulher de Deus e não homens. E logo em seguida, mostrar a eles que masculinidade e feminilidade são a melhor opção, pois por causa de nossa natureza caída temos tentações que são mais atraentes aos homens e outras que são mais atraentes a mulheres. O que eu quero dizer é que precisamos preparar nossos filhos e filhas para isso. Eles precisam saber o que é peculiar em ser homem e o que é peculiar em ser mulher. E eles precisam saber quais as tentações atingem mais os homens e quais atingem mais as mulheres. Por exemplo, você pode dizer que ambos homens e mulheres têm tentações sexuais. Porém, devido às suas peculiaridades, os modos aos quais as tentações se apresentam podem ser diferentes. A força superior do homem pode o tentar a forçar um ato sexual ao invés de usar sua força para proteger e cuidar da mulher. E a mulher, sendo mais frágil, como Pedro descreve em 1 Pedro 3,7, pode ser tentada a ser mais sutil e manipuladora sexualmente, para conseguir o que ela quer. Existem, então, diferenças entre homens e mulheres. Então, existem também diferentes tentações para homens e para mulheres. Mas você pode dizer que o homem tem uma responsabilidade especial em ser um líder sacrificial, amoroso, e pode ser tentado a não cumprir essa responsabilidade, se tornando passivo e negligente. Por outro lado, a mulher pode ser tentada a preencher esse espaço e se tornar manipuladora e dominadora. Você também pode dizer que, como o marido foi projetado por Deus para ser pai e a mulher foi projetada por Deus para ser mãe, que ele, marido, pode ser pecaminosamente tentado a ser pai de sua mulher como se fosse sua filha. E a mulher pode ser pecaminosamente tentada a se tornar a mãe de seu marido e tratá-lo como se ele fosse seu filho. Assim, os dois se rebaixam e se ofendem de formas diferentes. Em outras palavras, devemos ensinar nossos filhos e filhas que eles são pecadores. Devemos ensinar que existem tentações peculiares e específicas e que esse pecado é diferente para homens e para mulheres, e que não são iguais. Porém, não existe nenhum benefício em ficar pensando ou estabelecer quem é o mais depravado, homens ou mulheres. O pecado é tão profundo em nós que todos precisamos de muito trabalho em santificação, sem justificar quem é melhor ou pior, sendo homem ou sendo mulher. Mas existe uma notícia boa em tudo isso. Hoje, tanto homens quanto mulheres têm diante de si uma oportunidade. A grande oportunidade de ser alcançado pela salvação em Jesus Cristo, que morrendo em nosso lugar e ressuscitando, possibilitou o perdão de Deus que apaga todos os nossos pecados. Não importa se você é homem ou se você é mulher.